Capítulo 28. O título é Integração Divino e Humano. Enquanto a alma está sempre completa, o eu humano está sempre incompleto. Nossa parte humana sempre vai desejar mais e mais. Além disso, na trajetória humana, cada fase tem seus desafios. A idealização humana jamais atingida é a resolução de todos os obstáculos. O anseio do paraíso perdido nunca poderá ser saciado na dimensão do nosso eu humano. Assim, a insatisfação crônica pode ser um estado presente na maior parte das pessoas. Passar uma vida inteira esperando pelo momento ideal, onde tudo estará resolvido, é a armadilha perfeita armada pela inocência egóica. Desafios sempre vão existir, porque o desenvolvimento é inerente à própria vida. Uma vida de muitos desafios pode não ser traduzida em uma vida difícil. A ótica que enxergamos a vida é que define a classificação de nos considerarmos seres felizes ou infelizes. Uma vida em busca da realização dos propósitos é uma vida de desafios. Assim, sempre estaremos incompletos na dimensão humana, porque a resolução completa almejada pelo ego é inatingível. O caminho para a completude na dimensão humana é a integração com a alma, que já é completa. O sentimento de interesse e satisfação sustentável acontece quando vivemos a experiência humana a partir da consciência da alma e não da limitação da mente. O ancoramento da parceria alma-humano nos confere preenchimento onde há falta. A não completude na realidade externa não se traduz como falta quando estamos plenos em nossa totalidade. Não importa como a realidade se apresenta, mas como nos apresentamos diante da realidade. A experiência é mais importante que os fatos. Fatores externos não definem nossa completude. Somos completos e felizes quando somos quem somos em todas as dimensões que podemos ser. O melhor que podemos ser é ser. Se conseguirmos não atrapalhar com o enviesamento egóico o desenrolar fluido da essência em nosso humano, então nos aproximamos da completude. Para nos conectarmos com o ser natural que somos, precisamos treinar momentos de ser. Esses instantes podem ser encontrados na meditação, na conexão com a natureza ou com as artes, na troca amorosa com as pessoas, enfim. Cada qual encontra sua forma de silenciar a mente e ficar por alguns instantes na plenitude de quem se é. Praticar ser, além de nos deixar mais completos e felizes, também cria, por ressonância, na realidade externa, mais situações para sermos quem somos. Felicidade cria felicidade. Assim como apego ao problema cria problema. Não resolvemos nossos problemas a partir dos problemas, mas nos retirando para outro lugar, além da dimensão que criou o problema. Praticar a dimensão do ser possibilita que os problemas se resolvam naturalmente. Nossa mente humana limitada não tem competência para resolver muitas questões, mas a sabedoria da alma, em comunhão com o universo, traz a solução perfeita, naturalmente, sem que pudéssemos imaginar. Os desafios mais significativos da vida não podem ser transpostos pela mente ou por algum tipo de esforço. Querer resolver forçosamente questões com a força do ego pode aumentar ainda mais o emaranhado. Quem toma conta da nossa vida está longe de ser nosso controle racional. A preocupação e o controle são tolos perto da grandiosidade da vida. Não determinam nada porque tudo é ressonância. O que atraímos é resultado da vibração ressonante, quer seja uma ressonância mais positiva ou negativa. É proveniente de nossa criação energética. O esforço para que algo aconteça é mínimo perto da força da ressonância.
A natureza não faz esforço algum, mas move-se somente pela força do ser. Nada é mais forte que o poder da ressonância. Só temos de ser presentes na vida em inteireza e verdade. Dessa forma, o empenho é natural para a concretização no foco ressonante. É aparentemente paradoxal. Se tudo é ressonante, então iremos, de qualquer forma, atrair o que está ressonante para acontecer. Mas também muitas situações requerem empenho. Ressonância mais empenho é igual a realização. São ambos os aspectos que participam da concretização. Somos criadores a partir da alma, que em integração com o universo traz a ressonância, mas também somos humanos, e no nível humano há a necessidade do empenho. A alma cria o humano, a alma cria e o humano age. Se ficar excessivamente identificado com a alma sem ação, então o propósito se torna comprometido, porque nesse caso não há realização completa dos anseios da alma. Se ficar excessivamente identificado com o humano, pode haver muitas ações sem a realização do que realmente importa. A perfeição divina na Terra é alma no comando e ego humano como um soldado, fiel servidor. O humano pode passar vidas e vidas, nascendo e morrendo, na busca da plena gratificação pessoal, jamais atingida. A total gratificação do eu pessoal só pode ser vivenciada quando esta não tem mais importância. O eu humano só encontra felicidade quando, apropriando-se de sua natureza divina, torna-se supra-humano. O ser se realiza quando o que deseja que aconteça perde a importância. Paradoxalmente, é nesse descanso do querer que há maior possibilidade de concretização. O querer desenfreado cessa diante da consciência da verdade essencial. O querer desenfreado cessa diante da consciência da verdade essencial. Mas essa rendição acontece naturalmente. O eu pessoal sempre vai querer, é de sua natureza. É legítimo querer. A representação do humano, em nome da ascensão espiritual, é apenas atrasar um pouco mais o processo. É colocar uma máscara em cima da máscara. Muitos que escolhem a trajetória espiritual caem nessa falácia. Quase todas as religiões sustentam-se nessa base de repressão ou de negação. As pessoas experimentam instantes de felicidade nesses caminhos espirituais, decorrente da conexão com o divino. Porém, problemas de ordem pessoal continuam acontecendo. O indivíduo pode sentir-se fragmentado, sendo um quando está com Deus e outro quando está no mundo. Sentimentos constantes de raiva, irritação, abandono, ciúmes, medo, entre outros, indicam que a desintegração está presente. Algumas vezes, o indivíduo está tão identificado com o ego espiritual que não está sentindo perturbação alguma com problemas financeiros, profissionais, afetivos, entre outros. O indivíduo acredita que se iluminou, transcendeu a vida pessoal. Ingênuo engano, pois a máscara da indiferença só está camuflando algo que precisará ser cuidado mais cedo ou mais tarde. A negação está longe de ser a transcendência. Ignorar a vida na fisicalidade traz prejuízo para o todo porque cria codependência. O não cuidado com o corpo traz doença física, então alguém vai ter que cuidar. Desdenhar a vida financeira traz privação, possivelmente alguém vai ter que prover. A indiferença afetiva está privando alguém do amor. Qualquer dor provocada em si mesmo traz algum tipo de dor para outro alguém, além de contribuir para o campo de dor da terra. Não existe, entre aspas, se eu fizer mal a mim, será só a mim. O eu individual não é nada perto do eu todo. Então, negar nosso humano, que consiste em corpo físico, criança interna e ego, é tomar atalho. Não é nem negar nem supervalorizar. Ambas as posições prejudicam o eu e a totalidade. Dar tudo o que o corpo quer
ou o que a criança ou o ego querem, supervalorizando os apelos do humano, traz descompensação e frustração. O problema não está no desejo, mas na ilusão do preenchimento proveniente de sua realização. Se o humano quer, ok, dai a César o que é de César. Podemos legitimizar o querer do corpo, do ego, da criança interna, de todo o nível humano. Porém, esperar que estaremos completos com a realização de todos os desejos é ilusão que nos prende na própria escravidão e alimenta uma sociedade patológica. A economia que dita as regras de uma civilização em dor sobrevive dessa ilusão básica. A ilusão de que algo externo trará felicidade cria sociedade de consumo, disputa e separatividade. Nada que satisfaça o humano pode enraizar a felicidade. A espera do preenchimento faz com que se viva sempre fora do tempo presente, alimentando a necessidade de criação de mais falsas necessidades, consequentemente, recriando mais medo e separação. Tudo o que estamos esperando acontecer é a armadilha perfeita para a frustração. Desejo alcançado sempre é seguido de outro desejo criado, porque essa é a natureza humana. A espera é sempre uma forma de ausência. Não temos de esperar nada, somente viver. Criar focos para as realizações humanas e divinas é necessário. Podemos ter foco, mas não ser o foco. Agir a partir do comando mais próximo da verdade, sem pressa ou expectativa, permanecendo no tempo presente. É o que podemos fazer por nós e pelo mundo. Se nos rendemos a não comandar, então o divino se faz presente e tudo se ajusta na melhor configuração possível. Não temos amplitude para o melhor desenho de nosso futuro. Quando já investimos energia em desfechos que esperávamos que nunca aconteceram? Quanto já investimos energia em desfechos que esperávamos que nunca aconteceram? O universo desenha muito melhor que nossa mente. Os pensamentos limitantes, além de contaminarem o campo físico e emocional, ainda bloqueiam o canal de recepção. Pensamentos sobre o futuro quase sempre trazem frustração, porque, ainda que o universo traga a melhor configuração, nosso ego pode se apegar ao nosso planejamento. Quando pensamos no futuro, também podemos vibrar no medo ou na ilusão. Medo de não acontecer ou ilusão de que não acontecerá como planejamos. Quanta energia já perdemos no controle? O ego não está desatualizado em querer controlar, afinal, a função dele é nos proteger. Porém, para quase todas as pessoas, ele está desinformado. O ego é desenvolvido na infância para proteger nossa criança e para nos estruturarmos na vida. Quando a vida pessoal já criou a estrutura básica, ele precisa ser reprogramado. O que ocorre para muitos buscadores espirituais é querer transpor o ego sem nem ter chegado a ele. Claro que o mínimo de estrutura egóica todos que chegaram até a vida adulta têm. Porém, muitas vezes o ego foi se enfraquecendo diante dos traumas e medos, quase sempre inconscientes, a ponto de uma não sustentação de uma estrutura da vida. Para quase todas as pessoas, realizar os propósitos mais elevados da essência só é possível com a vida básica estruturada. Disse quase todas porque há exceções. Há seres que vieram para vibrar pela humanidade e não precisam de estrutura na fisicalidade. No Oriente, há muitos com esse propósito. Porém, para a maioria de nós mortais, precisamos da formação de um ego forte para realizar os planos divinos. Um ego forte traduz em força emocional, persistência, vontade inabalável. Assim, para ser um servidor da luz, não é necessário um ego forte para residir. Assim, para ser um servidor da luz, não é necessário um ego forte para resistir aos apelos de desvio. O ego fraco é facilmente seduzido pela sombra ou pela ilusão. O ego forte é capaz de manter a
fidelidade a si mesmo diante da força contrária do social. Atenção! Enquanto o universo sempre conspira a favor, o social muitas vezes conspira contra. O social que está aí foi formado por nossa parte humana. Assim não vibra no divino. Estamos construindo uma sociedade integrada com a luz. Chegará um tempo em que a civilização estará manifestando o seu projeto original, que já acontece no plano astral. Em algum lugar dos universos há uma Terra perfeita. Depende de nossa contribuição se esse plano levará um dia ou milhões de anos para se tornar concreto. Cada instante que vibramos na luz, com amor, compaixão, compreensão, altruísmo, amizade, lealdade, carinho, acolhimento, estamos colaborando para a unificação do ideal divino com o real. Experiências de separatividades, julgamentos, desamor, intolerância, impaciência, agressão são contribuições para seu atraso. O ego naturalmente separa, porque a experiência humana é de separação, já que fomos separados da fonte. Somos humanos separados e limitados, porém, qualquer atitude, sentimento ou pensamento de luz nos reunifica e elimina a ilusão da separação. Assim, podemos, mesmo na experiência física de separação, estar na unidade, revivendo ser um com Deus. Esse é o único estado de felicidade absoluta e inabalável. Não há nada nem ninguém que nos tire desse lugar ou que possa nos colocar nele. Todo o tempo é momento que estamos escolhendo unificação ou separação. A todo instante estamos escolhendo felicidade ou dor. Não escolher com consciência também é uma escolha. Interessante, a primeira lei da Cabala é não julgar, a segunda, amar, e a terceira, compartilhar. Vamos entender, além dos desvios de tradução, que não julgar quer dizer não separar. O julgamento é estar separado do outro. O amor vem em segundo lugar porque, se há separação, não há sustentação do amor. Na separatividade, há distorções do amor, como a posse. Muito do que se diz amor é distorção do amor. O amor, por sua natureza, nunca termina em si mesmo, sempre pede complemento. Deus nos criou porque é amor, e amor é compartilhar. O ápice do amor é Deus, que deu a luz a si mesmo, fragmentando-se para que as partes separadas, autoconscientes, pudessem experimentar a existência, a fim de unificarem-se novamente. Quando há unificação, há amor, e onde há amor, há compartilhamento. Unificar, amar, compartilhar. Ótima sugestão da Cabala para a felicidade e para a nossa contribuição para a manifestação do plano divino. O ego é um veículo humano que está a serviço do eu divino para o propósito da unificação. Se o ser não der a ordem para um propósito maior, ele ordenará a si mesmo, perpetuando separação. O problema não é o ego, como muitas linhas espiritualistas acreditam, mas a programação do ego. O ego persistente e resistente pode ser um ótimo soldado para a estruturação e sustentação dos propósitos da essência. O ego precisa saber que, agora, esse eu adulto, que está vivendo nesse planeta, em que a quinta dimensão está se ancorando, precisa ser um defensor da alma e da luz. O ego deve ser forte para fazer escolhas coerentes com as demandas da essência. Podemos dar uma ordem ao nosso eu humano para que nosso eu total se torne luz coerente. Muitos conflitos que os buscadores da luz estão vivenciando é porque estamos vivendo em uma frequência da quinta dimensão com um programa mental da terceira. Seguem algumas sugestões de comando básicos para a atualização do nosso programa. 1. A criança interna não precisa ser protegida pelo outro, porque já está amparada pela essência. Soltar nosso humano nos braços de nossa alma. Quando abrimos o coração, nossa criança se alegra, e essa qualidade é sua proteção.
Fechar o coração para não sofrer é criar um campo de ressonância que possivelmente atrairá sofrimento. 2. Não é necessário questionar, investigar pessoas e situações que estão nos atraindo, mas confiar no fluxo de nossa essência, que traz a experiência perfeita. A segurança e a proteção estão dentro, não fora. A segurança não está na estabilidade que não existe, mas no alinhamento com o fluxo. 3. Não é o trabalho duro que traz a prosperidade, mas a integração do divino com o humano, fluindo com a vida. 4. Crenças populares como não se pode ser feliz em tudo. É justamente o contrário. Ser feliz é um estado, então não existe separação, tampouco limitação para a felicidade. Próximo. Crença popular. O que mãe fala é: a mãe que estiver mais ressonante com a essência do que com o ego vai captar e expressar informações pertinentes. Porém, nem mãe, nem pai, nem líder espiritual, nem a pessoa que mais estimamos, nenhum clarividente, ninguém tem a verdade absoluta sobre nós. Verdade absoluta encontra-se somente em nossa sede da alma. Sede da alma. O acesso total é exclusivo do próprio eu. Vamos ficar com a essência dos pais, pensamentos checados para a conferência com a verdade de nossa alma. Próximo. Relacionamentos da terceira dimensão são carregados de desconfiança, porque a função do ego é desconfiar para se defender. Relacionar-se com as pessoas em uma frequência de quinta dimensão é confiar na alma. Próximo. O que é verdadeiro, o universo conspira para acontecer, e o que não for para o nosso bem maior é, consequentemente, para o bem do todo. O universo protege para que não aconteça. O ego não controla nenhum acontecimento. Cabe a ele apenas empenhar-se quando a alma direcionar e ceder quando não couber esforço a determinadas situações. Assim, o ego deixa de sentir-se impotente para sentir-se entregue. Próximo. Tudo é cíclico. A vida é ressonância, dissonância e impermanência. Atraímos situações pela atração ressonante e nos afastamos das situações quando estas não são mais ressonantes. A ressonância une e a dissonância separa. Tudo se movimenta, portanto, o ego não consegue encontrar segurança alguma em absolutamente nada do externo. O ego precisa confiar que a alma sempre atrairá e afastará o necessário. Próximo. O ego não precisa esforçar-se para evitar a dor. A ressonância da essência costuma não atrair situações dolorosas. Mas se por karma ou experiência necessária para a alma ocorre a atração de uma situação dolorosa, o humano amparado pelo divino não faz a leitura de tragédia. A dor separada do drama tem o poder da conexão com a honra de ser. Ir além do paradigma da vítima possibilita a transcendência da dor. Consequentemente, não vibrar na dor afasta a situação que a provoca, dissipando-a. Uma dor profunda, sem paralisação na sofreguidão, pode trazer uma autoestima inabalável. Próximo. O ego pode sustentar o querer sem negociar para menos do que deseja por achar que não consegue, mas ao mesmo tempo ceder e recuar quando as portas se fecham para o desejado. Fluir aceitação e apreciação atrai ressonâncias positivas, enquanto a reclamação atrai as negativas. Próximo. A melhor escolha afetiva é a mais ressonante com a alma. A psicologia afirma que repetimos a cena dos pais na escolha da parceria afetiva. Porém, esse conceito se aplica quando estamos mais identificados com o que cercou a nossa criação. Quando nos desidentificarmos do campo familiar e social, saindo do nível pessoal para o transpessoal em direção à verdade da essência, então nos separamos da escolha afetiva repetida para atrairmos a parceria mais ressonante com o ser essencial. A realização afetiva não depende do que o outro possa oferecer, mas do quanto posso me preencher com minha própria ressonância. Estar inteiro em si mesmo possibilita criar relações de liberdade e não codependência. Na dependência do externo, sempre há frustração e cobrança. Enfim, há muitas atualizações que podemos fazer dia a dia em nosso programa mental para que o ego possa melhor nos servir e não atrapalhar.
Vamos respirar e continuar completando a lista. A quarta ou quinta dimensão desafia a mente para novas construções além da fixação. Há a verdade absoluta que vem da integridade da alma. Nesse lugar existe a verdade imutável. Além desse ponto, tudo mais é mutável, relativo e contextual. A mente de uma pessoa que está ressoando com o padrão vibratório além da terceira dimensão não consegue mais mover-se a partir de conceitos fixos. A mudança de perspectiva mental é bem angustiante, pois o ego busca formas fixas sem conseguir mais encaixá-las. Não há rotulações para descrever a si mesmos, as pessoas, as relações, o funcionamento das coisas. A mente procura encaixes para apaziguar a angústia provocada pela ausência das formas. A busca por definições e estabilizações só aumenta o desconforto, pois ela está fadada ao fracasso. Não é possível integrar um campo vibratório de quinta dimensão com a mente de terceira. A mente e o corpo físico são formas mais densas, portanto, são os últimos a ser transformados. O indivíduo que realiza a travessia para a nova dimensão quase sempre passa pelo conflito provocado pela dissonância entre a mente e os outros aspectos do ser. O campo transforma-se antes que se possa ter conhecimento consciente da transformação ocorrida. Após o reconhecimento, a mente ainda costuma resistir a acompanhar a transformação. O caminho para a liberação da fixação mental para novos formatos de processamentos, crenças e pensamentos é a profunda conexão com a própria alma.